começando mais um tópico do dia, certo? Hoje a gente vai trazer informações interessantes, certo? E o primeiro tópico a gente vai falar sobre Lula e o diálogo que ele teve com Trump, certo? E a defesa da soberania, defesa das terras raras, né? Então, tudo isso foi feito de forma quando um país tem um estadista, não e a soberania. Você falou? Falei logo no começo por uma coisa muito simples. Sabe o que acontece? Os Estados Unidos é um país que representa muito para todo mundo. Ou seja, os Estados Unidos é um país grande, é um país efetivamente muito grande, muito poderoso, tem um PIB, sabe, de quase 30 trilhões de dólares, ou seja, é um país poderoso, tem muita tecnologia, mas ele precisa aprender a respeitar os outros. Sabe, ele passou a vida inteira vendendo a ideia da democracia, da prosperidade, sabe, de que o país dá oportunidade. Agora ele manda embora os coitados dos imigrantes que ajudaram a construir os Estados Unidos, porque foram para lá fazer o trabalho que o americano não queria mais. A química entre os seres humanos, o fato de tocar na pessoa, de pegar na mão. Eu não sei conversar sem tocar nas pessoas. Não sei. O Hu Jintao era presidente da China. Ele passava, acho que, brilhantina no cabelo. Eu, às vezes, levantava para passar a mão na cabeça dele. Passar a mão no joelho do bucho, passar a mão... Sabe? Eu só sei conversar assim. Porque eu acho que eu não consigo entender como é que duas pessoas se gostam pela internet. Se eu não ver a cara da Nath, se eu não ver os olhos dela... A gente não conhece as pessoas. Você pensa que conhece, mas não conhece. Não tem a química nesse pedaço. Então, eu sempre fui assim. Eu sempre achei que rola uma química entre os seres humanos. Quando você vê uma pessoa que você não gosta, é imediato. Exatamente. Eu não gostei daquela pessoa. Você pode até se enganar, mas você não gosta. E quando você gosta, você também pode se enganar. Pô, gostei, aquele cara é legal, aquela moça é legal, aquele rapaz, que cara boa que ele tem. Você gosta, imediatamente. Tem pessoa que você vê, você quer estar junto conversando. Tem pessoa que você não quer nem que chegue perto de você. Isso é química. Isso é química. Não pode ser emoção porque você ainda não conhece a pessoa. E o Trump, nós conversamos 29 segundos. 29 segundos. Eu peguei na mão dele e falei, nós temos que conversar. Nós somos dois presidentes de países grandes, precisamos conversar. Acabou a conversa. Ele disse que rolou a química. Eu quero falar sobre Trump e química. Eu achei ótimo isso. A pergunta da Lu junta as duas coisas. Junta as duas coisas, Trump e química. Nós não vamos mais fazer com os minerais críticos, com a terra rara, o que foi feito com o minério de ferro. Vai cavucando e vai vendendo, vai cavucando e vai vendendo. Não. Nós queremos que o processo de transformação seja feito aqui no Brasil. Nós não temos veto. A empresa americana, não tem veto a empresa chinesa, a empresa russa, a empresa francesa, a empresa nem da Argentina, como ele, eu tenho reserva. Quem quiser vir para o Brasil, discutir conosco e fazer a pesquisa, sabe, fazer a prospecção e quiser fazer o processo de industrialização aqui no Brasil, sabe, nós estaremos dispostos a conversar com todo mundo. E tem muita gente de olho, presidente? Tem muita gente de olho? Tem muita gente que quer. A Europa inteira quer, os Estados Unidos quer, todo mundo quer. Porque é o futuro que está em jogo, é o futuro. E nós temos que ir com muito cuidado, porque senão você pega um empresário que quer vender tudo, e vai vendendo, e vai vendendo, e vai vendendo, ele só quer ganhar dinheiro para ele. Não. Isso é um patrimônio do povo brasileiro. Então, se a gente vai explorar a terra rara, o que salvou a gente quando a gente criou o Fundo Social com o dinheiro do Petrobras? Sim. Depois que a gente subiu pressão. Isso. Nós temos que criar um fundo, porque isso é propriedade do povo. Então, se a gente vai ganhar dinheiro com isso, um fundo tem que ser criado para garantir que o povo brasileiro, o mais humilde, que mora no mais longínquo lugar, tenha direito a participar disso. Para que seja um motor de desenvolvimento econômico. Claro, é isso. E o presidente Trump entendeu isso? A primeira Isso é muito importante. A primeira dela é acabar com o poderio econômico da facção criminosa. Porque hoje, a facção criminosa é uma indústria multinacional. Eles da cadeia comandam muita coisa de fora. Eles já têm gente, tanto o crime organizado, como as facções, ele já tem gente no poder judiciário, gente na política, gente no futebol, gente em tudo quanto é lugar. Então, ou a gente quebra eles economicamente, sabe? A gente quebra economicamente, depois a gente tem que melhorar as prisões, por isso que nós vamos fazer 138 prisões nos estados, vamos reformular para aquela de segurança máxima, vamos ter uma política muito forte de combate
ao tráfico de armas e à venda de armas. Fundamental, Porque fundamental. Foi uma das coisas que eu conversei gente. foi uma das coisas que eu conversei com o Trump. Você quer combater o crime organizado? Trump, nós queremos também. Você quer combater o narcotraficante? Nós também queremos. Agora é o seguinte, é importante você saber que você tem um estado nos Estados Unidos, que é Delaware, que faz lavagem de dinheiro de bandido brasileiro. Você, sabe, as armas que a Polícia Federal Brasileira prende, quase todas vêm dos Estados lá, Unidos. é. O senhor disse pra Então ele? não é só olhar, disse para ele e entreguei para ele um documento. Porque tudo que eu converso com o Trump, eu entrego um documento. Pois é, presidente, Não, sobre... é porque dizem que as pessoas, quando têm 80 anos, têm facilidade de esquecer. Tem facilidade de esquecer. Eu aprendi aos 80 anos que é o seguinte: nunca tenha medo de contar a mesma piada para outra pessoa de 80 anos. Porque a pessoa vai falar, você está repetindo, mas ele já esqueceu. Então, eu faço questão. Eu agora levei Documentar, né? levei 4 documentos para o Trump. O Trump é o seguinte: eu não só estou falando que eu vou entregar um documento. Eu espero que você leia à noite. E não deixe a sua burocrata tomar da sua mão o documento. Porque eu sou presidente, eu sei como é que funciona. Às vezes a gente recebe um documento, vê alguém tomar da mão da gente, a gente nunca mais vê aquele documento. Eu tenho mais experiência que ele. Ele só tem 4 anos de mandato, eu tenho 12. Sabe? Eu tenho uma pergunta sobre isso, presidente, porque os Estados Unidos, eles, no final do ano passado, trataram um documento chamado Estratégia de Segurança Nacional e viraram os olhos deles para a América Latina e Caribe de novo. E aí a gente viu muito as interferências do presidente Donald Trump, Colômbia, México, Cuba, agora Venezuela, que é um caso ainda mais sensível. E quando o senhor foi para sua reunião com o presidente Donald Trump, parte da imprensa se preparou, porque o presidente Donald Trump ia ali, tinha aquela ameaça de transformar as organizações criminosas do mundo inteiro, inclusive acho que as do Brasil, como narcoterroristas, e isso seria um problema para a nossa soberania. Pois é, falhamos, o senhor ganhou e não foi nada declarado isso. Mas como foi esse convencimento com o presidente Donald Trump? Há um problema, Luciana, que nós precisamos aprender a lidar com os americanos. Mesmo que fosse o Biden, mesmo que fosse o Clinton, mesmo que fosse o Obama, os americanos eles têm uma certa mania de primeiro transformar os adversários deles em inimigos. Então, a cara da América Latina para os americanos é droga e tráfico. Droga e tráfico. Droga aqui, cocaína, maconha, tudo é aqui. Quando, na verdade, ele deveria se preocupar um pouco com os consumidores também. A gente combate, sabe? Ele também combate os consumidores, porque muitas vezes o consumidor paga o que tiver para ter uma droga. Então é preciso que haja uma coisa compartilhada. Eles dão a nossa cara como latino-americano, como traficante de droga e cocaína, os árabes como terrorista, os russos tudo mal feito, tudo mal encarado, e eles são os bonitos. Não, nós não somos assim. Eu falei para ele, não somos assim. Sabe? O Brasil quer ser tratado com respeito. Nós temos uma relação diplomática de 201 anos. Nós tratamos vocês com respeito e vocês nos tratam com respeito. Não adianta, eu falei para o Trump, não adianta você ficar dizendo que tem navio de guerra, que tem avião de guerra. Eu não quero fazer guerra com você. Eu sei do meu tamanho. A minha guerra com você é na narrativa. Eu quero provar que você está errado e quero provar que eu estou certo. Maravilha. É assim que eu vou provar de fazer esse debate. E aí a gente vai conversando. Quando eu encontrei com o Trump na Malásia, ele chamou a imprensa toda, coisa que eu não quero. Ou seja, só pode ter imprensa depois que a gente conversar. Por que imprensa? Eu ficava preocupado que ele quisesse fazer o mesmo que ele fez com o presidente Ramaphosa da África do Sul ou com o da Ucrânia. Da Ucrânia. Então, quando eu fui encontrar com ele, ele chamou a imprensa e falei, Trump, não tem que conversar com a imprensa agora. Primeiro vamos conversar. Depois que a gente conversar, vamos falar com a imprensa. Ele concordou. Agora, lá, também ele queria chamar a imprensa no Salão Oval. Antes da gente conversar, eu falei, não, para quê? Primeiro vamos conversar. Eu tenho assunto de interesse do Estado brasileiro para conversar com você, que tem assunto de interesse do Estado americano. Vamos tirar nossas diferenças, depois a gente dá entrevista. Sim. Aí uma coisa que era por 1h15, ficou 3 horas. Depois eles falaram, não vamos dar entrevista, não. É o seguinte, porque eu falei para o Trump uma coisa assim, é uma conversa de 2 homens de 80 anos, assim, não tem brincadeira nisso. Lógico. Não tem pegadinha. Falei, Trump, eu tenho 80 anos de idade. Você vai fazer 80 anos dia 14 de junho. A gente precisa passar para o mundo a responsabilidade de 2 estados democráticos da América Latina e da América do Norte. São as 2 maiores democracias do nosso lado. Então temos que mostrar seriedade, passar para as pessoas tranquilidade. E eu acho que ele concordou, porque ele me trata com muito respeito. Eu trato ele com muito respeito. Eu estava vendo com ele a fotografia do presidente, ele me mostrando a fotografia do presidente. Quando chegou no Biden, não tinha fotografia do Biden.
está escrito lá embaixo, o maior preguiçoso dos Estados Unidos, o maior corrupto. Não acredito. Coisa loucura. Aí e ele com a cara feia falou, Trump, você não dá uma risada? Você fica melhor rindo, rapaz, dá um sorriso. Por que essa cara carrancuda? É porque os eleitores gostam. Eu gostava na eleição, mas agora não gosta mais. Sorria, porra. Ele falou, então vamos tirar. Eu nunca vou querer brigar nem com o Uruguai, nem com os Estados Unidos. Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero que nós temos que ter uma relação de respeito. Nós temos que fazer com que o multilateralismo volte a funcionar. Sabe, não pode ser o unilateralismo, que é como se fosse uma empresa de 20 mil trabalhadores negociar sozinho com o operário. Sabe? Não. Se ele for negociar sozinho com o operário, é um acordo leonino, ou seja, é um gigante. Os Estados Unidos, que é um unilateralismo, porque os Estados Unidos é um país que está cheio de leis específicas dos Estados Unidos, que ele impõe ao mundo. Ele impõe ao mundo. Sabe? Então, nós não podemos permitir que um país queira ser dono do mundo. Por isso que eu disse logo no começo da minha divergência com o Trump, você não foi eleito para ser imperador do mundo. Você foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Bem, outro tópico que a gente vai falar um pouquinho é sobre a disparada de Lula, né, nas pesquisas, certo? Então fica a dica. O bolsonarismo, o centrão, certo, está em queda, tá? Então fica a leitura de um mundo mais humano. É isso que Lula representa. O PT e a Centro, né, os partidos coligados, representa essa dinâmica, a dinâmica de um mundo soberano, de um mundo mais humano, diferente do bolsonarismo, né, e do centrão, tá bem? Então fica a dica, vamos estudar para compreender a geopolítica no mundo. Meu amigo e minha amiga, a situação do Flávio Rachadinha não anda nada boa, a gente já sabe, né? Como tem até um meme na internet, ele levou a Rachadinha ao nível master e deixou de ser meramente o Flávio Rachadinha para virar o Flavinho Bolsomaster ou Flavinho Rachadão. A gente tem acompanhado, inclusive, que os dados que apareceram hoje na pesquisa Datafolha trazem aquilo que deve ser o ritmo da campanha ou da pré-campanha até a eleição, que é um derretimento do Flávio Bolsonaro e uma consolidação ainda maior do presidente Lula, e eu ainda acredito na vitória do presidente Lula no primeiro turno. Eu vou trazer para vocês alguns dados aqui e vou comentar sobre isso também. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, quem diria, né, que a pesquisa Datafolha iria captar as informações ali do impacto da relação de irmandade, amizade, de confiança e até mesmo de malandragem, de certo modo, entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. A pesquisa Datafolha trouxe informações importantes mostrando ali a diferença entre o Lula e o Flávio Bolsonaro no primeiro turno de 9 pontos, uma diferença que estava ali em cerca de 3, já está em torno de 9 pontos, e no segundo turno, o presidente Lula também consolidando a sua vitória. Inclusive, alguns dias atrás, eu fiz um vídeo aqui colocando o percentual de vitória do presidente Lula, e muita gente chamou a atenção, né, que ali era o resultado do segundo turno e tudo mais, mas eu precisava lembrar para vocês, que é um ponto importante, que talvez eu não tenha deixado claro no vídeo que eu falei sobre isso, é que a projeção de crescimento do presidente Lula leva a crer que ele pode sim vencer a eleição no primeiro turno em outubro. Por quê? Se você pegar pesquisas envolvendo Lula e Flávio Bolsonaro entre dezembro, janeiro e início de fevereiro, você vai ver que o presidente Lula estava acima da casa dos 45, 47 ou 48% dos votos válidos, e dependendo da pesquisa, quando se excluía brancos e nulos e só se considerava votos válidos, o presidente Lula vencia a eleição no primeiro turno. Então ainda acredito sim nessa possibilidade real da vitória do presidente Lula no primeiro turno. Como eu falei para vocês aqui, quando saiu o primeiro material do The Intercept Brasil, eu citei para vocês que eu acreditava que teria mais coisas a surgir, mais coisas a aparecerem. Por que eu acreditava que teria mais coisas para aparecer? Porque pelo histórico que a gente já tem acompanhado do trabalho muito bem feito com frequência pelo Intercept Brasil,
quando eles publicam esse tipo de material, geralmente eles têm mais coisas lá no fundo para apresentar. E eu quero trazer para vocês aqui os dados da pesquisa Datafolha, que foi divulgada hoje. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 21, mais conhecido como última quarta e última quinta-feira, e publicada hoje, onde já pega ali, né, o impacto do que teria sido o vazamento das informações envolvendo o diálogo entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Tá aí os dados da pesquisa, tem todos os candidatos aí que eu vou mostrar para vocês, inclusive. O presidente Lula aparece liderando a pesquisa, as pesquisas na verdade, né? Inclusive nesse cenário que vocês estão vendo aí, o presidente Lula aparece liderando com 40% dos votos, seguido aí pelo Flávio Rachadinha, ou Rachadão, ou Bolsomaster, ou Flávio Bolsodão, né, como vocês queiram chamar aí, com 31 pontos, seguido pelo Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Caiado com 4, Zema com 3, Renan Santos com 3, Samara Martins da UP com 3, Augusto Cury com 2, Aldo Rebelo com 1, Cabo Daciolo com 1, Rui Costa Pimenta com 1, Hertz Dias do PSTU 0, brancos nulos e nenhum 9%, não sabem 3%. E ainda tem inclusive um outro dado aqui, que é o dado do segundo turno, que eu vou trazer para vocês, que no segundo turno os dados são esses que vocês estão vendo aí na tela. O presidente Lula tem 47 pontos, o Flávio Bolsonaro tem 43. Inclusive eles estavam ali em um empate técnico e acabou aumentando agora a diferença do presidente Lula para o Flávio Bolsonaro. Inclusive em algumas pesquisas, o Flávio Bolsonaro aparecia até à frente do presidente Lula, mas há várias pesquisas já, o Flávio Bolsonaro tinha um empate técnico com o presidente Lula, e após a situação do caso do Banco Master, se tinha alguém que tinha qualquer tipo de dúvida em relação à desonestidade do Flávio Bolsonaro, essa dúvida eu acredito que acabou. Pelo menos pessoas que não são fanatizadas, ligadas ao bolsonarismo. Por quê? O bolsonarismo e o antipetismo não tá nem aí se o Flávio é ladrão, se o Flávio matou, se o Flávio roubou, se o Flávio odeia, pros religiosos, se o Flávio odeia Cristo. Eles não estão nem aí, eles só são contra o Partido dos Trabalhadores, contra a esquerda, e dane-se o que o Flávio fez ou deixou de fazer. Esses dados da pesquisa, que são importantes para a gente discutir aqui, trazem informações que são relevantes. Por quê? Quando começou o crescimento do Flávio Bolsonaro, muita gente reclamou que o presidente Lula estava parado, que o governo deveria divulgar mais isso, que o governo deveria divulgar mais aquilo. Eu falei, gente, neste momento o governo está jogando parado e está nessa pontuação toda. Ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. O Flávio tem muito esqueleto dentro dos armários que serão recordados. E na época a gente nem imaginava a questão do caso do Master, né? A gente pensava em outras questões, mas sabia que isso viria à tona tanto no período da pré-campanha quanto no período da campanha. Como eu mostrei mais cedo aqui para vocês também, a Faria Lima não gostou de ter sido passada para trás pelo Vorcaro com a ajuda de Flávio, de certo modo, já que o Flávio teria se beneficiado de alguma maneira do dinheiro que a Faria Lima teve ali roubado pelo Daniel Vorcaro. Vamos lembrar, né? O rombo que o Banco Master deixou no FGC foi de aproximadamente 50 bilhões de reais, com B de bola. Desses 50 bilhões, 134 ia ali para o filme do Jair Messias Bolsonaro, né? Que foi intermediado pelo Flávio, que ligou ali pro meu irmãozão. Fala, meu irmão, ó, você comigo, a amizade eterna aí, não tem isso, aquilo não, aqui não tem duas conversas, né? Tô ironizando aqui, né? Mas os termos foi mais ou menos esses. E é importante a gente entender que o governo tem feito ali vários acenos à população, inclusive recentemente várias ações do governo vão impactar positivamente no resultado também de entender que esse governo é um governo que representa o povo, que está ali para atuar para o povo, e que, diferente do que ficou evidenciado no caso do office boy da Faria Lima, que, com todo respeito aos office boys, né, que tem trabalhos até muito mais dignos que o trabalho feito ali pelo senhor Ciro Nogueira, por exemplo, mas enfim, seria o rapaz de recado de serviço ali da Faria Lima, que ignora o povo e basicamente atende quem colabora, entre aspas, com o que é de interesse do próprio Ciro Nogueira, que, segundo algumas linhas de investigação da Polícia Federal, aponta ali que ele teria recebido, olha que ironia, né? Uma mesadona de cerca de 300 a 500 mil reais por mês. E até este momento, dia 22 de maio de 2026, a tal mesada do Lulinha não apareceu. A Polícia Federal, inclusive, está até hoje
mexendo nas contas do Lulinha, mas não encontrou absolutamente nada até este momento. Eu sei que a situação do Flávio é complicada, não acredito que deva acontecer algum tipo de troca, o Bolsonaro não deixará isso acontecer. Eu acredito que o Intercept Brasil trará muito mais informações, eu tô até pegando o contato do Paulo Motorim para a gente trocar algumas figurinhas de algumas informações que eu tenho que podem conectar as informações que eu tenho com alguns detalhes do caso do Banco Master, e o Daniel Vorcaro, e o clã Bolsonaro, e aliados de Bolsonaro. Muito em breve vocês saberão, né, o que será. Eu não posso entrar em detalhes também, evidentemente, mas eu vou entrar em contato com o Paulo Motorim para a gente trocar algumas figurinhas. E, meu amigo e minha amiga, a saída que o Flávio encontrou para poder resolver o problema que ele mesmo criou para a campanha dele, para a pré-campanha, né, que foi pedir dinheiro a um banqueiro bandido, esconder isso dos aliados da própria campanha e deixou os aliados e a campanha ali sem saber o que fazer, sem saber para onde olhar, sem saber como resolver uma situação, sem saber como resolver a outra situação. O que acabou acontecendo? O tal do Marcelão deixou a campanha do Flávio Bolsonaro. Segundo as informações que foram enviadas para a mídia, ele teria pedido para sair, porém o Robson Boni da Veja teria recebido informações de figuras do PL, que na verdade ele foi demitido. Inclusive, quando o pau estava quebrando na campanha do Flávio Bolsonaro, ele está na pré-campanha, né, com essa história do Banco Master, ele estava se divertindo. Olha o material da Veja. Gritos, socos na mesa e dedo na cara. A saída caótica de Marcelão do QG de Flávio Bolsonaro. Ex-policial que comandava a comunicação da pré-campanha do senador, surtou com a equipe e acabou demitido pela cúpula do PL. Inclusive o novo marqueteiro, entre aspas, do Flávio Bolsonaro foi trazido para a campanha pelo coordenador da campanha do Flávio, né, que neste momento é o senador Rogério Marinho. E aí, quando você vai ler parte do que teria acontecido nos bastidores, parece trama de pastelão. Tá aqui, ó. Olha o absurdo. Foram caóticos os últimos momentos de Marcelo Lopes, o Marcelão, no comando da comunicação da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O ex-policial caiu exatamente uma semana depois da revelação de um áudio no qual o filho de Jair Bolsonaro fazia juras de fidelidade eterna a Daniel Vorcaro. O ex-banqueiro, preso por corromper meio mundo na cúpula da República e na mídia, né, Robson Boni? No QG da pré-campanha de Flávio Bolsonaro no Lago Sul, em Brasília, Marcelão surtou, meteu o dedo na cara de diferentes integrantes da campanha de Flávio e, mais grave, ameaçou pegar aos berros os traidores que, na visão dele, haviam vazado para a imprensa informações que desabonaram seu currículo de marqueteiro e a campanha de Flávio. Depois de esmurrar uma mesa de vidro e quebrar coisas da produtora e de ameaçar a equipe que trabalhava com ele, o tempo fechou para Marcelão. O surto chegou até a cúpula do PL, levando um cacique a procurar Flávio para relatar o comportamento caótico do QG. Aí, ó, equipe top. Parabéns, o Flávio. Parabéns, parabéns, né? Você tem um dedo de ouro para homenagear policial bandido e para trazer gente descontrolada para o seu entorno ou bandidos, como é o caso do Vorcaro, né? Marcelão acabou trocado por decisão de Flávio Bolsonaro. Segundo informações de bastidores, não é essa a verdade, né? Quem teria convencido o Flávio a mudar foi o coordenador da pré-campanha do Flávio, o senador Rogério Marinho. Mas tá ali, ó. Marcelão acabou trocado por decisão de Flávio Bolsonaro, mas conseguiu, segundo interlocutores dele, sair com a versão honrosa e tão mentirosa quanto as narrativas de Flávio sobre o Vorcaro, de que havia pedido para deixar o posto. E aí um dirigente do PL falou, ele não pediu para sair, foi demitido, diz um aliado de Flávio Bolsonaro, que seria da cúpula do PL. Em tempo, Marcelão será substituído por Eduardo Fischer, que seria ligado supostamente ali ao senador Rogério Marinho, que é o coordenador da pré-campanha do Flávio Bolsonaro. Vamos lembrar, né, que a nova postura do Flávio Bolsonaro é negar o básico, né? É negar o óbvio, dizer que a culpa é do PT, que a culpa é do Lula, que ele não tem nada a ver com o Vorcaro. Só que quem foi pego trocando juras de amor com o Vorcaro não foi o Lula. Quem foi pego pedindo 134 milhões de reais para financiar o filme do pai não foi o Lulinha ligando pro Vorcaro. Vorcaro, meu pai vai fazer um filme, tem como você disponibilizar um valor aí? Porque a historinha que o Vorcaro teria financiado, o filme, o documentário sobre a vida do presidente Lula, em específico, da prisão até a volta ao cargo de presidente da República, produzido pelo cineasta americano Oliver Stone, já foi negada pelo próprio cineasta e pela produtora, dizendo que não recebeu R$1 do Banco Master, R$1 do Daniel Vorcaro e nenhum real, ou dólar, né? Porque tudo foi dólar, né? No caso do Flávio Bolsonaro,
no caso do filme, do documentário do presidente Lula, seja de algum fundo diretamente ligado ao Banco Master, seja de algum fundo ligado ao Banco Master ou algum fundo ligado diretamente ao Daniel Vorcaro. Simplesmente gritar, é o Lula, é o Lula, é o PT, é o PT, é o Lulinha, não vai colar, isso tá claro, tá certo? Inclusive, queria lembrar para vocês que esse canal não é bancado nem por banco, nem por bet, nem por milionário, nem por bilionário, nem por banqueiro, nem por ex-banqueiro. Então, se você puder ajudar esse trabalho aqui a continuar existindo de forma independente, para a gente continuar trazendo para vocês análises importantes, queria pedir a vocês que, se puder, colabore aqui com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui, o QR Code no alto do vídeo. Basta você abrir o aplicativo do banco, ir na parte de QR Code, ler QR Code na parte do Pix, na verdade, né? Ler QR Code e colaborar. Carlito, eu não consigo ler o QR Code, tá dando erro. Você pode digitar o nosso endereço de Pix, que é esse aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Lembrem-se, nosso trabalho é independente, só existe graças à colaboração de vocês e vocês podem colaborar de outras maneiras também. Você pode ser membro do canal, clicando aqui no botão Seja Membro. E aí o que é que você ganha? O que é que eu ganho, Carlito, sendo membro do canal? Você ganha os meus 3 primeiros livros na versão digital, você ganha os 4 cursos que estão disponíveis aqui no canal para membros do canal. Você ganha acesso a algumas ferramentas de inteligência artificiais que eu desenvolvi. Você ganha conteúdos exclusivos para membros do canal, inclusive lives que a gente às vezes bate um papo, sem falar de política, só para descontrair, brincar um pouco mesmo. Além de ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp. Depois que você se torna membro do canal, você vai lá. Deixa eu até mostrar, né? Que muita gente pergunta como é que faz para se tornar membro, como é que faz para acessar o grupo do WhatsApp, ou tem gente que já é membro do canal, mas não sabe como é que faz para acessar o nosso grupo do WhatsApp, então eu vou ensinar. Você vai entrar aqui no nosso canal do YouTube, tá aqui, ó. Esse é o meu canal, né, que você já conhece, canal Historiador. Você vai vir aqui, ó, nessa aba, ó, Posts. Se for de outro país ou outro idioma que estiver a configuração do seu navegador, pode estar diferente, mas é entre playlist e assinatura, tá vendo? Você vem aqui, ó, clica, Posts, tá vendo? Aí você vai rolar para baixo, ó, vai rolar, 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 vai rolar mais, aí vai estar aqui, ó, essa postagem que vocês estão vendo aqui, ó, tem essa marcaçãozinha verde, tá vendo? Escrita aqui, ó, só para membros. O que isto quer dizer? Que só você que é membro do canal vai ver essa postagem. Quem não é membro vai passar e só vai ver essa daqui, as de baixo e as de cima. Essas aqui só membro. Aí você vai clicar aqui, ó, em ler mais, e aí vai ter o link para você acessar o nosso grupo do WhatsApp e eu vou liberar o acesso de vocês lá e a gente vai trocar ideia. Sou eu mesmo que tô lá, não é assessor porque eu não tenho assessor, não é funcionário porque eu não tenho ninguém trabalhando para mim neste momento. E eu agradeço a vocês todos, tá? Muita gente tem pedido para eu voltar com a minha loja virtual. Para quem não lembra, eu tinha uma loja virtual chamada lojadohistoriador.com.br. Lá a gente vendia camisas com temáticas importantes e eu tô pensando em fazer um teste. Eu tô aqui com algumas estampas que eu desenvolvi, mandei estampar, tá? Para fazer um teste. Não ficou barato, né? Porque eu fiz só para mim, eu fiz 10 para mim e para mostrar para vocês aqui. E se vocês gostarem, aí a gente pode ver se faz. Inclusive, eu vou dar prioridade inicialmente para os membros do canal, para a gente fazer essas camisas aqui. E lá eu digo para você quanto é que fica o custo, né? Que vocês vão pagar, porque eu tenho de ter um pequeno lucro em cima também para pagar o meu trabalho aqui. E quanto é que ficaria o envio, né? Porque seria o valor da camisa mais o envio. Quais estampas você fez, cara? Fiz essa aqui, ó. Lula do Minha Casa Minha Vida. Fiz essa aqui também, ó. São criações minhas, tá? Fiz essa aqui também, ó. Lula do Nordeste, 100% nordestino. Orgulho de ser nordestino. Tem mais, Carlito? Tem. Como a gente tá em ano de Copa, apesar de o Brasil estar indo para a disputa do Tetra, né? Apesar do Penta, perdão, eu mandei fazer essa aqui também, ó. Tá aqui, ó. Seremos Tetra. E o presidente Lula fazendo ali a mãozinha com o número 4, né? Tem essa também. Tem mais, Carlito? Tem mais. Tem essa aqui também, ó. Seremos Lula, cadê? Aqui, ó. Lula da soberania nacional. O Brasil é dos brasileiros. E olha quem tá ajoelhado ali, implorando a atenção de Lula, né? O Laranjão. Tem mais, Carlito? Tem. O Lula da Farmácia Popular do Brasil. Tá aqui, ó. O Lula da Farmácia Popular do Brasil. Tá aqui. Tem mais? Tem mais. Brincadeira não. Tem aqui, ó. O Lula do Fome Zero. Tá aqui, ó. O Lula do Fome Zero. Tem mais, Carlito? Tem mais. Mais o quê? Tem essa aqui, ó. O Lula
do Universidade para Todos. E ainda tem também esse aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é um plus, que muita gente pediu, inclusive para mim, no off, e claro que eu não podia deixar de fazer, né? Que é o nosso presidente sarado. Treine seu puto. Nosso presidente sarado aí com a tatuagem do Che, a camisa do Brasil com a estrela e o homem tá uma máquina ali sarado, né? Então, se vocês quiserem essas camisas, elas demoram em média 10 dias para ficarem prontas aqui, porque eu tô fazendo individualmente, eu não tô fazendo como eu fazia na minha loja, que na minha loja eu comprava o tecido, mandava pro meu primo que tem uma fábrica no interior, a gente fabricava 100, 200, 300 peças, agora eu não tenho como fazer mais dessa produção nesse tamanho, então eu só posso produzir por demanda. Quanto ficaria, Carlito, cada camisa? Ficaria por R$ 89,90, R$ 90 aproximadamente, mais o frete. Então, se vocês quiserem, se tornem membros do canal, vai no nosso grupo do WhatsApp, manda a mensagem lá, Carlito, eu quero a camisa. E você que segue o nosso canal e que já é membro do canal e que tá lá no grupo do WhatsApp, me procura ou no grupo ou no privado. Carlito, eu quero a camisa. Aí vocês me dizem quantas camisas vocês querem, quais as estampas, eu vou desenvolver outras também. Me diz quantas camisas vocês querem, eu mando fazer e o frete a gente vê para cada endereço, né? Que seria R$ 90 da camisa mais o frete. Detalhe, essas camisas aqui eu não tenho nenhuma loja de internet, tá? As artes são criação minha mesmo, não é de cópia de ninguém não. As artes são minha mesmo. Então se vocês quiserem, bem fácil. Quem já é membro do canal e que está no grupo do WhatsApp, me chama. Se você é membro do canal e não está no grupo do WhatsApp, veja como é que faz para entrar, como eu mostrei aí. Me chama no direct lá que a gente faz, tá? Carlito, eu quero 10 camisas, você manda? Mando. Eu quero 20 camisas, você manda? Mando. Inclusive, se a gente conseguir aumentar a produção de camisas, eu consigo até negociar com o cara lá para baratear. Porque, por exemplo, quando eu tinha a minha loja virtual, eu vendia as camisas por R$ 40, R$ 39,90. Inclusive, se você é dessa época aqui, comenta aqui, eu lembro. Eu montei uma loja em 2019 e ela funcionou até 2021. E como eu comprava tudo, né, ali, fabricava até as telas que fazia a impressão das camisas, era eu que mandava fazer, a camisa saía por 17, 18 reais, eu vendia por R$ 39,90, né? Então, agora não, agora tá saindo entre 50 e 60 reais, dependendo do tamanho da camisa. Talvez até um pouquinho mais, se for um tamanho muito grande, né? Se for tipo 1xx, né? 2xx ou 3xx, né? Que o pessoal chama de 1G, 2G ou 3G. Então, se você quiser, me chama no direct do WhatsApp, se torne membro do canal para falar comigo lá, eu vou dar prioridade para os membros do canal, tá? E aí, Carlito, eu quero 10 camisas, você manda fazer? Mando. Lembrando, o prazo mínimo que o rapaz me pediu são 10 dias. Se a demanda para comprar essas camisas for muito grande, aí eu vou ligar pro meu primo de novo, que era quem fazia as camisas na fábrica dele, e falar, olha, tem aqui 200 camisas para fazer, você topa? Se ele topar, aí a gente consegue aumentar a quantidade de produção, inclusive de camisas, e também baratear o custo, conseguir reduzir ali de 90 talvez para uns 60, 65, que já é uma queda de preço, né? Mas enfim, deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo, ajuda o seu companheiro Carlito Neto aqui a fortalecer a luta, adquirindo os produtos da loja do historiador que vai voltar ao ar, dependendo do que vocês quiserem das camisas. Ah, e tem uma outra aqui, peraí rapidinho, antes de encerrar. Ana Paula, deixa eu chamar minha esposa aqui, Ana Paula. Pega essa outra camisa que tá aí fora secando, que é uma surpresa para mostrar para vocês. Já tinha esquecido. O vídeo ficou gigantesco, mas é por um bom motivo. Por um bom motivo. Vocês estão vendo até que eu tô descontraído, que eu fiquei feliz. Gostei muito, ó, o Lula, do Minha Casa Minha Vida, né? Essa do Treine Seu Puto ficou muito bacana. Eu vou até pra academia com ela essa semana. Treine Seu Puto, ficou muito bacana. E a outra camisa que a Ana Paula vai estar trazendo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas com vocês aqui, se vocês quiserem, evidentemente, que é a camisa sobre anistia, né? Que a gente já viu algumas camisas escrito anistia é o baralho, anistia isso, anistia aquilo. Obrigado, meu amor. E aí, olha que interessante também, arte própria também que eu desenvolvi. Olha a camisa aqui também, ó. Golpista, anistia é o baralho. Então, se vocês quiserem, né? Talvez até pra gente parar com esse negócio de ficar pedindo pix, que eu até me sinto mal às vezes ficar pedindo pix. Quem sabe a gente não volta com a loja virtual. Então, já sabe o caminho. Se você é membro do canal e não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. Se você não é membro do canal e quer a camisa, se torna membro do canal para entrar no grupo do WhatsApp. E se você já está no grupo do WhatsApp porque você é membro, fala, Carlito, eu quero, quais as estampas que você tem aí? Eu mando as fotos daqui eu tenho, eu posso passar o final de semana desenvolvendo outras estampas também. E aí, meu amigo e minha amiga, vai depender
só de você que me acompanha aqui pra gente espalhar essa e outras camisas para as pessoas saberem, né? O Lula do Bolsa Família, o Lula do Minha Casa Minha Vida, o Lula do Universidade para Todos, o Lula do Farmácia Popular do Brasil, o Lula do Mais Médicos, tem várias outras camisas que eu vou fazer e desfilar com essa camisa aqui também, ó, que anistia pra golpista é o caralho. Desculpa o palavreado. Mas é isso, beleza? Se quiser, entre em contato comigo. Grande abraço, beijo no coração, boa sexta-feira, até o nosso próximo encontro. Tchau! Bem, outro tópico é o pânico em Wall Street, nos Estados Unidos, né? Coisa que está cada vez pior, tá? Não que o dólar vai acabar agora, mas a tendência é que a cultura norte-americana perca referências cada vez mais. E o sul global se torne uma referência. Afinal, geografia, geopolítica e um pouquinho de astronomia, astrologia e por aí vai, tá bem? Tudo o que Wall Street previu para este ano acabou de desmoronar. O plano era simples, pessoal. Os juros cairiam, o Federal Reserve começaria cortes graduais, o dinheiro voltaria a fluir com força para ações, imóveis, tecnologia e ativos de risco. Era esse o cenário vendido pelos grandes bancos no início do ano, mas aí a realidade bateu na porta. A inflação voltou a mostrar sinais de força. O petróleo disparou acima dos $100 por causa das tensões envolvendo o Irã. E agora, os investidores começaram a aceitar uma possibilidade que até poucas semanas atrás parecia absurda. Em vez de cortar juros, o Federal Reserve pode ser obrigado a aumentar os juros novamente. E é aqui que o jogo muda completamente. Porque quando a renda fixa americana começa a pagar níveis que não víamos desde a crise de 2007, não estamos falando apenas de números em uma tela de Bloomberg. Estamos falando de uma mudança estrutural no coração do sistema financeiro global. Bem-vindos ao Xadrez do Capital. No vídeo de hoje, nós vamos decodificar o pânico silencioso que tomou conta das mesas de operação nesta terça-feira. Vamos entender por que os títulos de 30 anos dos Estados Unidos dispararam para os maiores níveis em quase 2 décadas. Vamos explicar o que é a famosa curva de juros, porque a taxa de 10 anos é uma espécie de termômetro do planeta financeiro. E principalmente, porque os investidores estão exigindo um prêmio cada vez maior para emprestar dinheiro ao governo americano. E aqui vem a pergunta mais importante desse vídeo. Se os próprios tubarões de Wall Street estão começando a exigir mais retorno para confiar na dívida americana, o que exatamente eles estão enxergando que o cidadão comum ainda não percebeu? Porque talvez, e eu digo talvez, nós estejamos vendo os primeiros sinais de uma erosão lenta na confiança do sistema construído em torno do dólar. E calma, não estou dizendo que o dólar vai acabar amanhã. Não é isso. Mas existe uma diferença gigantesca entre o dólar deixar de existir e o mercado começar a cobrar mais caro para financiar os Estados Unidos. E essa diferença muda o mundo inteiro. Então pega seu café, se ajeita aí na cadeira, porque hoje a conversa é séria. E mais importante do que isso, ela afeta diretamente o seu bolso, mesmo que você nunca tenha comprado uma ação na vida. Porque quando os juros americanos sobem, o planeta inteiro sente. Agora deixa eu contextualizar isso direitinho, porque muita gente ouve falar em Treasury, em curva de juros, em rendimento dos títulos, e parece um idioma alienígena do mercado financeiro. Mas na prática, o conceito é mais simples do que parece. Imagine que o governo dos Estados Unidos funciona como uma pessoa extremamente rica, mas extremamente endividada. Os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam há décadas, e para financiar essa diferença, o governo emite dívida. Esses papéis são os famosos Treasuries. Basicamente, o governo fala assim para o mercado: me empresta dinheiro hoje que eu te devolvo no futuro com juros. Esses títulos têm vários prazos. Tem título de 3 meses, 2 anos, 10 anos, 30 anos. E aqui entra um ponto crucial. Os Treasuries americanos são considerados historicamente o ativo mais seguro do planeta. Por quê? Porque os Estados Unidos possuem a moeda de reserva global. Porque o dólar domina o comércio internacional. Porque grande parte do petróleo do mundo é negociada em dólar. Porque bancos centrais acumulam dólares, porque o sistema financeiro global inteiro foi montado em torno dessa estrutura após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, emprestar dinheiro para o governo americano sempre foi visto como algo extremamente seguro.
Só que segurança não significa ausência de risco. E é exatamente aí que começa o problema atual. Quando o mercado começa a desconfiar que a inflação pode voltar, ou que o governo americano vai precisar emitir dívida demais, ou que o Federal Reserve talvez perca o controle da situação, os investidores exigem um prêmio maior para emprestar dinheiro. Traduzindo, eu ainda compro sua dívida, mas agora quero receber mais por isso. E como esse prêmio aumenta? Através da alta dos yields, os rendimentos dos títulos. E aqui existe um detalhe importantíssimo que confunde muita gente. Preço do título e rendimento caminham em direções opostas. Quando investidores começam a vender títulos em massa, o preço desses papéis cai. E quando o preço cai, o rendimento sobe. Então, quando você vê a manchete dizendo que os yields dispararam, o que isso significa na prática é que investidores estavam se desfazendo desses títulos. E foi exatamente isso que aconteceu. O título americano de 30 anos ultrapassou 5,19%. Pessoal, isso é enorme. Estamos falando do maior nível desde 2007. E aqui entra um ponto histórico importante. O ano de 2007 foi literalmente a véspera da grande crise financeira global. Foi o período em que o sistema parecia forte por fora, mas por dentro já acumulava desequilíbrios gigantescos. O mercado imobiliário americano estava inflado, o crédito estava descontrolado, os derivativos se multiplicavam e os juros elevados começavam lentamente a esmagar consumidores e empresas. Meses depois, veio 2008. Agora atenção, isso não significa automaticamente que teremos outra crise igual. Os contextos são diferentes, mas o mercado financeiro funciona muito por memória histórica. Quando taxas longas começam a subir violentamente, investidores imediatamente lembram dos períodos em que liquidez começou a desaparecer do sistema. E é aí que o medo aparece, porque juros altos são como gravidade financeira. Eles puxam tudo para baixo. Ações ficam menos atraentes, imóveis desaceleram. Empresas pegam crédito mais caro, consumidores reduzem gastos. E governos passam a gastar uma fortuna só para pagar juros da própria dívida. Agora vamos entender o gatilho dessa movimentação recente. Na semana passada, vários relatórios começaram a mostrar que as pressões inflacionárias podem estar voltando. E o principal catalisador disso foi o petróleo. As tensões envolvendo o Irã elevaram o risco geopolítico no Oriente Médio. E quando existe risco naquela região, o petróleo reage imediatamente, porque boa parte da energia do planeta passa por ali. Então o mercado começou a pensar assim: se petróleo sobe, transporte sobe. Se transporte sobe, custos das empresas sobem. Se custos sobem, preços sobem. E se os preços sobem, a inflação volta. E se a inflação volta, o Federal Reserve não pode cortar juros. Talvez precise até aumentar. Percebe como uma coisa conecta na outra? É um dominó. E aqui tem uma questão muito importante que pouca gente percebe. O mercado financeiro moderno se acostumou, durante mais de uma década, com juros artificialmente baixos. Depois da crise de 2008, os bancos centrais inundaram o mundo com liquidez. Vieram programas gigantescos de estímulo monetário, compra de ativos, expansão de balanço, dinheiro barato. Era quase como se o sistema tivesse entrado num vício de crédito fácil. E isso inflou praticamente tudo: bolsa, tecnologia, criptomoedas, imóveis, startups, private equity. Tudo cresceu num ambiente onde o dinheiro custava quase zero. Agora imagine um organismo acostumado a viver com oxigênio abundante. E de repente, esse oxigênio começa a faltar. É isso que juros altos fazem. Eles drenam liquidez e o mercado começa lentamente a entrar em abstinência financeira. Por isso, essa alta dos yields está assustando tanto, porque ela ameaça toda essa narrativa otimista de Wall Street para este ano. Lembra como o mercado estava no começo do ano? Todo mundo apostando em cortes de juros. Todo mundo falando em soft landing. Todo mundo acreditando que a inflação estava controlada. Agora o cenário mudou. E mudança de narrativa em mercado financeiro costuma ser brutal, porque os preços dos ativos foram construídos em cima daquela expectativa anterior. Então, quando a expectativa muda, os preços precisam se reajustar. E foi exatamente isso que vimos nas bolsas. O S&P 500 caiu. A Nasdaq caiu ainda mais. Empresas de tecnologia sofreram forte pressão. E faz sentido. Quanto mais distante está o lucro esperado de uma empresa, mais sensível ela fica aos juros. Empresas de crescimento dependem muito de dinheiro barato. Então, quando a taxa longa sobe, o valor presente desses lucros futuros diminui. Parece técnico, mas pensa assim. Se você tivesse que escolher entre um investimento super arriscado ou um título americano pagando mais de 5% ao ano praticamente sem risco, muita gente começaria a migrar para a renda fixa. E é exatamente isso que o mercado está começando a fazer. Agora, tem outro ponto extremamente importante aqui. A dívida americana explodiu. Explodiu mesmo.
Os Estados Unidos já ultrapassaram níveis históricos de endividamento. E enquanto os juros estavam baixos, isso era administrável. Mas quando os juros sobem, o custo para rolar essa dívida dispara. Imagine alguém que tem um cartão de crédito gigantesco. Enquanto os juros são baixos, a pessoa consegue empurrar a dívida, mas se os juros dobram, a conta explode. Os Estados Unidos vivem um dilema parecido. Quanto maior o yield exigido pelo mercado, mais caro fica financiar o governo. E aqui começa um debate muito delicado. Será que o mercado está começando a questionar a sustentabilidade fiscal americana? Essa é uma pergunta séria, porque por décadas existiu uma confiança quase absoluta de que os Estados Unidos sempre conseguiriam administrar sua dívida. Só que agora temos alguns fatores simultâneos complicando o cenário. Déficits enormes, polarização política, gastos militares elevados, população envelhecendo, juros altos e uma geopolítica cada vez mais instável. Tudo isso junto começa a gerar desconforto. E perceba, não estamos falando de um país qualquer. Estamos falando da principal potência financeira do planeta. Qualquer tremor nos treasuries afeta o mundo inteiro. Hipotecas, dólar, mercados emergentes, comércio global, fluxo de capitais, tudo. Agora vamos olhar os dois lados dessa história, porque aqui é importante manter pragmatismo. Do lado otimista, existe o argumento de que essa alta dos yields mostra justamente a força da economia americana. Alguns analistas defendem que os Estados Unidos continuam crescendo mais do que o esperado. O mercado de trabalho ainda permanece relativamente forte. O consumo ainda não colapsou. E por isso, a inflação resiste. Nesse cenário, os juros mais altos seriam apenas um reflexo de uma economia resiliente. Ou seja, o mercado estaria dizendo que os Estados Unidos continuam fortes demais para permitir cortes de juros. Esse é o lado mais construtivo da análise. Além disso, muitos investidores ainda enxergam os treasuries como o porto seguro definitivo em momentos de crise. Mesmo com yields altos, o dólar continua dominante. Em crises globais, o capital ainda corre para os Estados Unidos. Então há quem diga que essa alta não representa perda de confiança, mas apenas uma recalibragem de expectativas. Agora vamos para o outro lado, o lado mais pessimista. E aqui a conversa fica pesada. Existe uma corrente crescente de analistas que acredita que o sistema entrou numa armadilha estrutural, porque os Estados Unidos precisam emitir dívida em volumes gigantescos, justamente num momento em que o custo dessa dívida está aumentando. E pior, alguns grandes compradores históricos de treasuries reduziram o ritmo de compras. China diminuiu participação. Japão enfrenta seus próprios problemas internos. Bancos centrais estão diversificando reservas. E aí surge a grande questão. Quem vai continuar financiando déficits gigantescos indefinidamente? Essa é a pergunta que ronda Wall Street hoje. E perceba como isso conecta com algo maior. Nos últimos anos, muitos países começaram a discutir alternativas ao dólar em transações internacionais. BRICS falando em moedas locais, acordos bilaterais fora do dólar, compras de ouro por bancos centrais. Agora calma de novo. Isso não significa o fim imediato da hegemonia do dólar. O dólar ainda domina amplamente, mas hegemonias raramente desaparecem de uma vez. Elas se desgastam lentamente. E talvez alguns investidores estejam começando a precificar um mundo mais fragmentado financeiramente. Agora deixa eu fazer uma analogia interessante. Pensa num império marítimo antigo. Enquanto todos acreditam que aquela potência controla os mares, o custo para manter o império é relativamente baixo. Mas no momento em que surgem dúvidas sobre essa supremacia, o custo de proteção aumenta. Mais soldados, mais navios, mais vigilância, mais gasto. Com os Estados Unidos acontece algo parecido. O privilégio exorbitante do dólar permitiu durante décadas que o país financiasse déficits enormes com relativa facilidade. Mas se o mercado começar a exigir retornos maiores para sustentar essa estrutura, o custo do império financeiro aumenta, e isso pode gerar efeitos profundos nas próximas décadas. Agora vamos falar sobre consequências práticas, porque tudo isso parece distante, até atingir o cotidiano. Quando a taxa de 10 anos sobe nos Estados Unidos, financiamentos ficam mais caros, hipotecas sobem, cartões de crédito ficam mais pesados, empréstimos empresariais encarecem, e consumo desacelera. Isso reduz crescimento econômico. Além disso, juros altos pressionam governos do mundo inteiro. Muitos países emergentes dependem de fluxo de capital externo. Quando os treasuries pagam mais, investidores retiram dinheiro de mercados emergentes para buscar segurança nos Estados Unidos. Resultado, moedas emergentes sofrem, bolsa cai, dólar sobe. Importações ficam mais caras e a inflação pode piorar em diversos países. Ou seja, o que acontece em Wall Street pode afetar o supermercado da sua cidade. Agora existe outro efeito importante, a questão das ações.
Durante anos, muita gente entrou na bolsa porque renda fixa pagava quase nada, mas se títulos americanos começam a oferecer rendimentos elevados, parte do dinheiro migra naturalmente. E aí surge um problema para as ações americanas. As avaliações atuais ainda estão muito altas, principalmente no setor de tecnologia, e vários analistas acreditam que o mercado ainda não precificou totalmente um cenário de juros elevados por mais tempo. Aliás, um estrategista do BMO chegou a afirmar que se os yields de 30 anos alcançarem 5,25%, poderemos ver uma correção mais forte nas bolsas. E isso assusta, porque o mercado americano virou praticamente o centro emocional do investidor global. Muita gente acredita que bolsa americana sempre sobe, mas ciclos financeiros existem e juros altos mudam completamente a dinâmica. Agora vamos olhar para outro detalhe importantíssimo: o Japão. Talvez pouca gente esteja prestando atenção nisso, mas o yield japonês de 30 anos bateu recorde recentemente. E isso é enorme, porque o Japão passou décadas vivendo com juros ultra baixos. O sistema financeiro global inteiro se acostumou a usar dinheiro barato japonês para financiar operações ao redor do mundo. Se o Japão começa lentamente a normalizar juros, isso pode gerar impactos globais gigantescos. E a Europa também está pressionada. Alemanha com yields elevados, Reino Unido com yields altos. Ou seja, não é apenas um problema americano. Talvez estejamos vendo o retorno global do custo real do dinheiro. E isso muda absolutamente tudo, porque a geração atual de investidores praticamente cresceu num ambiente de liquidez infinita. Agora o mundo parece estar entrando numa nova era, uma era de energia cara, fragmentação geopolítica, reindustrialização, protecionismo, gastos militares elevados e juros estruturalmente mais altos. Se esse cenário realmente se consolidar, muita coisa precisará ser reavaliada. Agora, chegamos numa parte importante do vídeo, o momento da especulação. E aqui eu quero deixar muito claro. Entramos agora no campo das hipóteses e cenários possíveis. Nada disso é garantia, mas são possibilidades que o mercado começa a considerar. Primeiro cenário: a inflação desacelera novamente nos próximos meses. O petróleo perde força. As tensões no Oriente Médio diminuem. E o Federal Reserve consegue eventualmente cortar juros sem perder credibilidade. Nesse cenário, os yields poderiam recuar, as bolsas respirariam, e o mercado voltaria para uma narrativa mais otimista. Esse é o cenário que o Wall Street gostaria desesperadamente de ver. Agora existe um segundo cenário, mais complicado. O petróleo permanece elevado, a inflação continua resistente. O Federal Reserve mantém juros altos por muito mais tempo, ou até volta a subir. Nesse caso, podemos entrar num ambiente de crescimento fraco com inflação persistente. Algo parecido com uma estagflação leve, e aí a situação fica delicada, porque combater a inflação exige juros altos, mas juros altos enfraquecem a economia. É um equilíbrio extremamente difícil. Agora existe um terceiro cenário, e esse é o que gera mais medo nos bastidores. Um cenário onde o mercado começa gradualmente a exigir um prêmio estruturalmente maior para financiar a dívida americana. Ou seja, os yields altos deixam de ser temporários e passam a ser permanentes. Se isso acontecer, o impacto seria gigantesco. O governo americano gastaria trilhões apenas com juros. O mercado acionário teria dificuldade de sustentar valuations elevados. O crédito global ficaria mais caro. E o crescimento mundial poderia desacelerar por muitos anos. Agora deixa eu reforçar um ponto importante para evitar alarmismo. Os Estados Unidos ainda possuem vantagens enormes. A maior economia do planeta, o mercado financeiro mais profundo do mundo, poder militar gigantesco, influência institucional global, capacidade tecnológica, inovação. Então não estamos falando de um colapso imediato, mas sim de uma possível mudança gradual de percepção. E mercados vivem de percepção. Às vezes, uma mudança pequena na confiança gera impactos enormes ao longo do tempo. E aqui entra uma reflexão interessante. Talvez o mundo esteja começando a sair da era do dinheiro grátis. Talvez o mercado esteja finalmente aceitando que energia barata, globalização irrestrita e juros próximos de zero foram uma anomalia histórica. E se isso for verdade, estamos entrando numa nova fase do capitalismo global. Uma fase mais cara, mais fragmentada, mais instável, mais geopolítica e menos dependente daquela ilusão de liquidez infinita dos últimos 15 anos. Agora eu quero trazer isso para algo mais humano, porque às vezes a gente fala de yield, treasury, curva de juros, e parece tudo distante. Mas pensa no seguinte, quando o custo do dinheiro sobe no centro do sistema, isso eventualmente chega em todo mundo. Chega no financiamento, chega no aluguel, chega no emprego, chega no preço dos alimentos, chega no investimento, chega na aposentadoria. O dinheiro é o sangue do sistema econômico, e juros são o preço desse sangue. Quando esse preço sobe demais,
O organismo inteiro desacelera. E talvez seja exatamente isso que o mercado esteja tentando precificar agora. Uma desaceleração inevitável depois de anos de excesso monetário. Agora quero deixar uma pergunta importante para vocês. Será que estamos vendo apenas um ajuste temporário do mercado? Ou o início de uma transformação estrutural no sistema financeiro global? Será que os investidores estão apenas reagindo à inflação? Ou começam lentamente a questionar a sustentabilidade do modelo de dívida infinita? E, principalmente, até que ponto o mundo consegue continuar dependente de um sistema baseado em expansão contínua de crédito? Porque essa talvez seja a verdadeira pergunta escondida por trás da disparada dos treasuries. E olha que interessante. O mercado não está em pânico aberto. Não existe manchete falando em colapso financeiro iminente. Mas existe um desconforto crescente, um ruído, uma tensão silenciosa. E muitas vezes as grandes mudanças começam exatamente assim, sem explosão, sem alarde, apenas com pequenas rachaduras aparecendo lentamente na estrutura. Então comenta aqui embaixo. Você acha que o mercado está exagerando? Ou realmente existe uma perda gradual de confiança na capacidade dos Estados Unidos sustentarem essa montanha de dívida? E mais importante, se os juros americanos permanecerem altos por vários anos, quem você acha que mais sofre? As bolsas? Os governos? Os consumidores? Ou o mundo inteiro junto? Se você gostou desse vídeo, deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve no Xadrez do Capital porque aqui a gente tenta ir além da manchete e entender as engrenagens reais do sistema global. E claro, compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que juros altos são apenas um detalhe técnico de economista, porque definitivamente não são. Tamo junto e até o próximo movimento do tabuleiro. Oi, tudo bem? Outro tópico muito importante, né, que a gente vai trazer é a cannabis medicinal, né? Eu me lembro na minha adolescência que tinha usuários aqui em Santa Bárbara, certo? Que fazia seu consumo da maconha, tá? Então, mas não era tão aberto quanto é hoje. Hoje as coisas são complexas, tá? Então, a cannabis medicinal é uma proposta inovadora. Nós estamos com a médica estudiosa da cannabis, Beatriz Jacó. Doutora, obrigada demais por vir conversar com a gente neste momento tão importante, né, da gente conseguir avançar, porque é muita gente que pode se beneficiar disso e a partir de agora vai conseguir um caminho menos difícil, né, menos difícil para ter o acesso à cannabis medicinal. Bem-vinda, muito obrigada. Muito bom dia, Elisa. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante e, de certa forma, tão polêmico. Pois é. Já disseste tudo, viu, doutora? Porque é importante e polêmico. Por isso que antes de chamar o nosso colega, o Kleber, eu já comecei dizendo assim, gente, para lá. Para quem está pensando que é uma maconha, tem nada a ver com isso, com o fumo, com o cigarro, nada, zero. A gente está falando do óleo, da cannabis, que é usado de maneira medicinal. A senhora pode explicar para a gente, primeiro, que tipo de pessoas que geralmente já usam ou quais são as doenças que são beneficiadas no quesito reduzir as dores de algum tipo de doença com o uso da cannabis medicinal? Elisa, nós temos hoje algumas indicações que são mais precisas do uso da cannabis para fins medicinais ou dos canabinoides, né? No caso, os fitocannabinoides, que são os canabinoides presentes na planta cannabis. Temos evidências mais robustas, estudos mais bem conduzidos e com follow-up, né, que é um segmento mais longo desses pacientes, em especial para as epilepsias resistentes, que são aquelas crises convulsivas que não respondem aos tratamentos convencionais, mesmo diante da utilização de 2, 3, 4, muitas classes de fármacos diferentes. Nós temos também produtos, né, à base de cannabis estudados para situações como náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia, para a caquexia de pacientes que têm HIV e para as dores crônicas, uma evidência um pouco menor,
dada a qualidade dos estudos, mas com uma resposta extremamente favorável aos pacientes quando a gente pensa em dor crônica, em especial aquelas que têm uma característica neuropática. O uso também para espasticidade da esclerose múltipla, inclusive nós temos um medicamento aprovado aqui pela Anvisa com o nome de Mevatil, também é um uso de indicação formal, que é aquela rigidez, aquela falta de funcionalidade, aquelas dores musculares que vêm com essa doença que é a esclerose múltipla. Beatriz, vou te falar uma coisa bem francamente, é de se emocionar quando nós ouvimos de você, ou da senhora, para eu ser aqui educado, uma doutora, mas quando nós ouvimos você dizer a quantidade de benefícios, porque aí logo a gente já imagina alguém passando por uma quimioterapia que tem efeitos colaterais, só quem já teve isso em família ou amigos sabe o tamanho do sofrimento. Você ter a possibilidade de um ser humano que está passando o efeito colateral de um tratamento contra o câncer, que já é uma pancada mental, você ter a possibilidade de reduzir o desconforto, que é o tamanho do efeito no corpo de quem passa por quimioterapia, só com esse exemplo já é da gente ficar muito tocado e emocionado mesmo, de ver a redução de dor e sofrimento de quem a gente ama. E aí a senhora citou vários outros exemplos. A minha dúvida genuína é, para essas pessoas que já fazem uso, como é que elas têm que fazer? É pela justiça? É uma autorização de quem para conseguir comprar? E o que isso mudaria agora na prática? Porque é um trâmite muito burocrático, né? Ou era, porque essa medida da Anvisa vai melhorar. Na prática, como fica isso? Atualmente, a gente, incrivelmente, não tem um trâmite tão burocrático. O Brasil está muito à frente de muitos países. O que acontece é que, até então, as vias de acesso a esses produtos se reduziam basicamente a 3 formas, que são os produtos que estão à venda na farmácia por uma resolução da Anvisa, que é a RDC 327, então, são produtos que tiveram toda essa análise sanitária de segurança e estabilidade dos componentes que estão ali naquele frasco. Nós temos os produtos importados aí por pessoas físicas que fazem parte de uma outra resolução da Anvisa, que foi a 660. Essas 2 resoluções, né, tiraram o tabu e trouxeram um conhecimento ao uso desse produto para formas medicinais. Entretanto, há um custo excessivo para grande parcela da população no Brasil. E, em paralelo, nós temos as associações sem fins lucrativos, como o próprio repórter Kleber citou, que tem uma parcela importante no acesso, para facilitar o acesso desses pacientes que não têm condições a esse tratamento com canabinoides, mas que ainda não tinham regulamentações muito claras. Então, a gente fala, sim, nós temos acesso a produtos à base de cannabis no Brasil, mas sob qualificações e sob leis e sobre regulações muito distintas. E quando a gente pensa no uso medicinal da cannabis, a prioridade é a segurança do paciente e também do prescritor. Afinal, se o produto não está nas nossas farmácias, nós importamos ou prescrevemos através de uma associação, a responsabilidade é do prescritor. Então, o prescritor também tem que ter esse conhecimento. Tudo isso que a Anvisa propôs ontem é para facilitar, trazer segurança para o paciente, rastreabilidade e, por que não, a longo prazo, um custo mais acessível para grande parcela da população brasileira. Sim, melhorar o acesso, senão a gente continua do jeito que já é. Quem tem grana, quem é rico, tem acesso a tudo quanto é tipo de tratamento, a redução das dores, e quem não tem grana, é pobre, tem que se virar com o que tem, se é que tem dinheiro para ir à farmácia comprar um remédio. Então, se a gente avança nisso e reduz o preço, né, doutora, a gente pelo menos tem o aspecto social de garantir o acesso. Aí, mais uma dúvida, como é que fica a prescrição exatamente? Até trazendo um exemplo particular, uma vez viajando pela Espanha, em Barcelona, eu estava caminhando e vi uma loja e me chamou a atenção que tinham vários produtos de óleo de cannabis.
E aí eu fui ver todos os títulos e lá eles já têm, isso aqui é para tal coisa, tipo farmácia normal, que você vai aqui no Brasil e tem, sei lá, aspirinos, remédios. Aquilo me chamou muito a atenção e a gente que é jornalista é muito curioso, né, para entender esses movimentos da sociedade. E o que mais me chamou a atenção é que, além dos benefícios para seres humanos, tinha uma parte para pet. E eu vi, isso aqui é para não sei o que de pet, para não sei o que de pet. E à época, eu conheci, tendo uma conhecida que tinha um problema de, enfim, questões veterinárias. Eu falei assim, olha que interessante, será que isso aqui não é bom para o seu cachorro? E ela me respondeu assim, pode ser, Elisa, mas você não poderia comprar porque não pode entrar no Brasil, porque precisa de autorização e prescrição. Então, eu contei toda essa história para poder te perguntar, doutora, como é que é essa coisa da prescrição médica, assim? Uma pessoa para fazer uso, é o médico, então, que tem que entender que a cannabis pode ser uma alternativa e ter ali um pedido médico? Exatamente. Hoje, o acesso ao produto à base de cannabis, ele é feito por receita médica, por prescrição. Quando a gente pensa nos produtos que estão disponíveis nas farmácias, é aquele receituário azulzinho ou amarelo, dependendo da concentração do THC, que é o tetrahidrocannabinol, quando a gente pensa nessa resolução que acontece até então. Para os produtos importados, é feita uma receita, digamos, branca simples, mediante uma autorização no site da Anvisa, que é o gov.br. Ali nós temos centenas de produtos com a possibilidade de importação. É importante reforçar, e foi muito interessante você trazer isso da Espanha, porque muitos países fora do Brasil, os produtos à base de cannabis são tidos como suplementos. Então, não tem o rigor necessário para que a gente tenha segurança no uso do paciente, que é o uso responsável. Então, quando a gente pensa no Brasil, nós estamos sim passos à frente. Claro que demos um passo muito grande ontem, mas é importante colocar que é necessário esse rigor, né? O produto à base de cannabis, o medicamento final, ele inicia na semente. Então, quando a gente pensa num produto de grau farmacêutico, nós temos que pensar desde as boas práticas agrícolas até a de manufatura. E fora do Brasil, pouquíssimos países têm isso. Então, além dos produtos de qualidade, a gente tem que ter a capacitação e a qualificação dos profissionais de saúde que vão prescrever. Beatriz Jacó, médica estudiosa da cannabis. Beatriz, sensacional ouvi-la. Sensacional, porque aqui a gente está ao vivo para milhares de pessoas no Brasil, no mundo, e conhecimento é um tesouro, e às vezes a gente tem ali um caminho de cura, que não seja cura, redução de dores, e viver com dor é um negócio que é desesperador para os seres humanos. Obrigada por nos ajudar a compreender o efeito dessa medida da Anvisa. Eu que agradeço a oportunidade.